Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e o tema desta aula será derivadas parciais e derivadas direcionais. De modo mais preciso, eu vou começar pela definição de derivadas parciais, vou calcular um exemplo, depois eu passo para as regras de derivação, calculo 4 exemplos, aí em seguida a gente passa para derivadas de ordem superior, com um exemplo. Em seguida, introduzo o conceito de gradiente e mais 2 exemplos. Depois, a gente define a derivada direcional e calcula um exemplo pela definição e passa a calcular alguns exemplos utilizando a fórmula. Eu vou deixar na descrição do vídeo o material de apoio para vocês baixarem. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder assim que possível. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ficou para essa aula derivadas parciais, para vocês assistirem às videoaulas, fazerem alguns exercícios e olharem também a apostila. Vamos fazer alguns exercícios desses, então. Quem quer derivada de f em relação a x num ponto xy? No limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, vírgula y, menos f de xy sobre ΔX. F de x é quem? F de xy é x ao quadrado vezes y, então é f de x mais ΔXy. É x mais ΔX ao quadrado vezes y, menos a f de xy, que é x ao quadrado y, dividido por ΔX. Todo mundo tem y, posso colocar o y em evidência. X mais ΔX ao quadrado é x ao quadrado, mais 2x ΔX, mais ΔX ao quadrado, menos o x ao quadrado, dividido por ΔX. Mantenho o y, x ao quadrado cancela com x ao quadrado, fica 2x ΔX mais ΔX ao quadrado, dividido por ΔX. Continuo carregando o limite. Posso dividir cada termo por ΔX. Ficaria 2x, o ΔX some. E aqui eu tenho ΔX ao quadrado dividido por ΔX, sobra
um ΔX. Agora eu posso calcular esse limite. Então fica y vezes 2x e o ΔX vira 0. Então, derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 no ponto xy é 2xy. Agora eu vou pegar outra função. 3x ao cubo y ao quadrado menos 2x mais 5 seno de x. Agora eu já vou calcular utilizando a regra de derivação. Derivada de f em relação a x, parcial de f em relação a x. Eu vou imaginar que y é uma constante. Então esse y... E alegria, na hora que chegou lá, acertou o cabelo. É bonitinho, meu Fábio. Mas foi de caminhonete do Fábio. Caminhonete vermelha, escola é dele. Então eu tenho o y ao quadrado é constante. 3. Eu derivo x ao cubo. Dá 3x ao quadrado, copio a constante. Derivada de 2x é 2. Derivada de 5 vezes seno de x, 5 vezes cosseno de x. Se eu quiser reescrever, 9x ao quadrado y menos 2 mais 5 cosseno de x. Derivada de f em relação a y. Agora imagino que o x é constante. Então, o 3x ao cubo é constante. Derivo x ao quadrado, y ao quadrado. Dá 2y, 2x. 2x não tem y, então ele é constante. Então, derivada de uma constante é 0. E seno de x também é constante. Derivada de constante é 0. Então, dá 6x ao cubo y. G de xy é exponencial de x que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Parcial de g em relação a x. Del g, del x. Eu tenho agora um produto. Eu tenho que fazer a regra do produto. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Vezes o segundo, mais o primeiro, que é elevado a x, vezes a derivada. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x é 0. Então, eu tenho e elevado a x, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2x. Posso calcular a parcial de g em relação a y. Del g sobre del y. O e elevado a x é constante. A constante está multiplicando x ao quadrado mais y ao quadrado. Estou derivando em relação a y. X ao quadrado é constante. Derivada constante dá 0. Mais derivada de y ao quadrado, 2y. Então, eu tenho 2y e elevado a x.
O meu W é a arctangente de U sobre V. Então, meu W, na verdade, é um W de U e V. Então, eu posso calcular del W, del U, del W, del V. Aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia. Derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais seria o x ao quadrado. Então, é U sobre V ao quadrado, vezes a parcial de UV em relação a U. UV em relação a U dá 1 sobre V. Eu posso tentar reescrever isto. Vai ficar... Aqui eu posso, esse denominador, fazer virar uma fração só. Fica 1 mais U ao quadrado. 1 não, né? Na verdade é V ao quadrado mais U ao quadrado sobre V ao quadrado vezes 1 sobre V. Aqui eu tenho V ao quadrado. E aqui V, eu posso cancelar um V. Ficaria 1 sobre V ao quadrado mais U ao quadrado sobre V. Eu tenho uma fração dividida por outra. Eu posso fazer a primeira fração, 1, vezes o inverso da segunda. Fica V sobre V ao quadrado mais U ao quadrado. Então, eu tenho V dividido por o 2 mais V2. Agora, eu vou calcular a derivada de W em relação a V. Derivada do arctangente aplicado em U sobre V, vezes a deriva parcial de V em relação a V de U sobre V. Derivado da arctangente, a mesma coisa, 1 sobre 1 mais U sobre V ao quadrado. Esse U é constante. Aqui eu poderia reescrever U vezes V a menos 1. Esse aqui. Então, a derivada é U vezes menos 1 V a menos 2. Então, eu tenho 1 sobre... Aqui eu já posso fazer virar uma fração só. V ao quadrado mais U ao quadrado sobre V ao quadrado vezes menos... Vou escrever assim, menos U sobre V ao quadrado. Esse V ao quadrado eu posso cancelar com esse V ao quadrado. Vai ficar menos U sobre U ao quadrado mais V ao quadrado. Vamos pegar essa função. F de x, y, z é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado multiplicado por ln de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, posso calcular a derivada de f em relação a x. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Então, eu tenho que fazer a regra do produto. Derivada da primeira
derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado em relação a x vai dar 2x. 2x vezes ln de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, mais a primeira, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado vezes a derivada do ln. Derivada do ln é 1 sobre, então fica 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado vezes a derivada do de dentro. Então, em relação a x dá 2x. Então, eu tenho 2x ln de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais... Agora, esse termo x2 mais y2 mais z2 cancela com ele no denominador e sobra somente o 2x. A mesma coisa eu vou fazer para a derivada em relação a y e para a derivada em relação a z. Vou pegar outro exemplo. H de UV é I elevado ao quadrado mais V ao quadrado. Eu posso calcular a derivada de H em relação a U. Aqui eu tenho a exponencial. O derivado da exponencial é I elevado ao quadrado mais V ao quadrado vezes a derivada do expoente. Então, fica a derivada em relação a U de U ao quadrado mais V ao quadrado. Derivada de U ao quadrado é 2U. Derivada de V ao quadrado em relação a U é 0. Então, fica 2U elevado a U ao quadrado mais V ao quadrado. Agora eu posso pegar essa derivada e derivar de novo. Eu posso calcular a derivada segunda de H. Eu posso derivar em U novamente. Agora eu tenho a regra do produto. Derivada do primeiro. Derivada de 2U é 2 vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A mesma coisa. I elevado a uma função, fica I elevado a essa função, vezes a derivada do expoente, que vai dar 2U. Então, eu tenho 2, I elevado ao quadrado mais V ao quadrado, mais 4, U ao quadrado, E elevado ao 2 mais V2. Se eu quiser colocar o exponencial em evidência, I elevado ao quadrado mais V ao quadrado, todo mundo também tem 2, fica 1 mais 2 U ao quadrado. Voltando para a derivada de H em relação a U, eu posso derivar isso em relação a V. Derivada segunda de H em relação a V, em relação a U. Quem que é isso? É a derivada parcial em relação a V da parcial de H em relação a U. Então, a parcial em relação a V da derivada aqui que eu calculei. Del H, del U. 2U elevado ao U ao quadrado mais V ao quadrado.
2u é constante, constante vezes a função. Quando eu derivo, fica a constante vezes a derivada da função. É i elevado ao expoente, a derivada fica i elevado ao expoente, vezes a derivada do expoente. Estou derivando em relação a v, derivada de u ao quadrado vai ser 0, e derivada de v ao quadrado, 2v. Então, eu tenho 4 uv e elevado a u ao quadrado mais v ao quadrado. Voltando para a função, eu posso agora calcular del h, del v. Lembrando quem que era a minha função, era exponencial de u2 mais v2. Quando eu derivo, fica exponencial de u2 mais v2 vezes a derivada em relação a v, de u ao quadrado mais v ao quadrado. Então, dá i elevado ao 2 mais v2, derivada de u ao quadrado em relação a v, u ao quadrado é constante, derivada dá 0, derivada de v ao quadrado, 2v. Agora eu posso calcular a derivada segunda de h em relação a u, em relação a v. O que é isso? Eu derivo em relação a u a derivada que eu já tinha, del h sobre del v. Então, a derivada em relação a u de 2v elevado a u ao quadrado mais v ao quadrado. Estou derivando parcialmente em relação a u, 2v é constante, 2v vezes a derivada da exponencial. É i elevado ao expoente, o 2 mais v2, vai ser a derivada parcial em relação a v do expoente, o 2 mais v2. Então, eu fico 2v i elevado ao 2 mais v2 vezes derivada de u ao quadrado em relação a v é 0, derivada de v ao quadrado, 2v. Então, eu tenho 2. Para lá, eu estou calculando em relação a u, né? Era parcial em relação a u, então aqui é em relação a u. Então, aqui fica derivada de u ao quadrado é 2u, derivada de v ao quadrado, 2v. Então, é 2, aqui é u, 2 vezes 2, 4, uv elevado a u ao quadrado mais v ao quadrado. Se a gente olhar aqui em cima, é esse mesmo valor aqui que a gente tinha calculado para a outra derivada mista. Então, neste caso, derivada segunda de h. Se eu derivar em relação a v e depois a u, é a mesma coisa que eu pegar a derivada segunda parcial, calcular primeiro em relação a u e depois em relação a v. Está faltando ainda
eu pegar essa função aqui, del h, del v, e derivar em relação a v. Derivada de h em relação a v, está faltando derivar isso em relação a v. Isso é quem? Se a derivada segunda de h em relação a v duas vezes. Então, estou calculando a derivada parcial em relação a v de quem? Da minha função aqui, 2v vezes a exponencial. 2v elevado ao quadrado mais v ao quadrado. Agora eu tenho um produto, tenho que fazer derivada do primeiro. Derivada do primeiro dá 2, vezes o segundo, que é exponencial, mais 2v, vezes a derivada do segundo. Derivada da exponencial é exponencial, vezes a derivada da exponencial. Estou derivando em relação a v. Derivada de o ao quadrado é 0, derivada de v ao quadrado, 2v. Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado mais v ao quadrado, mais 2 com 2, 4, v com v, v ao quadrado, elevado ao quadrado mais v ao quadrado. Se eu quiser fazer igual eu fiz na outra, 2 vezes a exponencial de u ao quadrado mais v ao quadrado, que multiplica 1 mais 4 v ao quadrado. Se a gente olhar a outra que a gente tinha aqui em cima, ficou similar. 2 vezes exponencial, aqui é 1 mais 2u ao quadrado. Aqui eu fiz as contas erradas, mas também é 2, né? Porque eu coloquei um 2 em evidência, sobra um 2. Aí só trocou o u lá, que era u, por v. O restante ficou igual. Vocês estão quietos hoje, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá sim, Eduardo. Que bom. Se eu tiver uma f de x, y, o meu vetor gradiente da f, um ponto x, y qualquer, vai ser a derivada da f em relação a x, num ponto x, y, vírgula, a derivada da f em relação a y, no ponto xy. Se eu tiver f de x, y igual a x ao quadrado y mais xy ao cubo. Quem que é a derivada da f em relação a x? Derivada de x ao quadrado, 2x vezes y. Derivada de x é 1 vezes
y ao cubo. Quem que é a derivada da f em relação a y? Derivada parcial de f em relação a y. Então, eu tenho x ao quadrado, que é uma constante, vezes a derivada de y, que é 1, mais x, que é a constante, vezes a derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Então, meu vetor gradiente vai ser quem? 2xy mais y ao cubo, x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Esse aqui foi o 6. Então, esse aqui é o 7. O 8. Pegar f de x é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem que é o gradiente da f num ponto xy? Derivada da f parcial em relação a y. Quer dizer, derivada em relação a x primeiro. Derivo x ao quadrado dá 2x, derivo y ao quadrado dá 0. Agora eu derivo em relação a y. X ao quadrado dá 0, porque ele é constante. E derivada de y ao quadrado é 2y. Vamos pegar o gradiente de alguns pontos. Gradiente de 1,1 dá 2,2. Gradiente da f no ponto 1,0 dá 2,0. Gradiente da f no ponto 0, menos 1 dá 0, menos 2. Marcar aqui 1, 2, menos 1, 1 e 1. Eu peguei o ponto 1,1. Ponto 1,1. No ponto 1,1, o gradiente é 2,2. Então, é 2,2. 1, 2. Então, aqui é o ponto 1,1. Peguei o ponto 1,1 de laranja e de azul é o gradiente da f no ponto 1,1. Depois eu peguei o ponto 1,0. 1,0 é esse ponto. O gradiente é quem? O gradiente é 2,0. Então, aqui de azul, de verde é o ponto 1,0.
E de azul é o gradiente da f no ponto 1,0. Por último, o ponto 0, menos 1. Esse é o ponto 0, menos 1. O gradiente é 0, menos 2. Então, o gradiente está 2 unidades para baixo. 1, 2. Esse é o gradiente da f no ponto 0, menos 1. Lembram das curvas de nível? Se eu pegar a curva de nível que passa no ponto 1,0, f de 1,0 vai ser quem? 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, 1. É a mesma coisa que f de 0, menos 1. Então, o C1 é o f de xy igual a 1. Então, tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É uma circunferência, certo? O que tem de interessante? Vamos pegar a circunferência. Aqui de vermelho é o C1, a curva de nível de raio 1. Tá vendo o vetor gradiente de f no ponto 0, menos 1? Não está apontando para baixo? Esse vetor é perpendicular à circunferência. E o azul também. O gradiente da f no ponto 1,0 é perpendicular à circunferência. Se eu pegar o ponto 1,1, f de 1,1 é quem? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dentro da raiz de 2. Então, esse ponto está na curva de nível C, raiz de 2, que é o f de xy não é igual a raiz de 2. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Espera lá. Tá certo, né? Então, é um círculo de raio raiz de 2. Mais ou menos assim. Também dá para ver que o vetor gradiente é perpendicular à curva de nível. Isso é válido. Então, uma das mais importantes propriedades do gradiente de f de x, y é que ele é perpendicular à curva de nível de f. Aqui tem a definição da função. Tem a definição da derivada direcional. Pego a f uma função, pego p um ponto e um vetor com norma 1. A gente define a derivada direcional de f na direção do vetor v na forma desse limite, caso ele exista. Vou reescrever aqui.
Seria a mesma coisa que eu pegar o f do x0 mais t vezes o v1, y0 mais t vezes o v2, menos f de x0, y0 sobre t. Que foi o 8. Vamos para o 9. Pegar f de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado e o meu vetor v, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, a minha derivada de f na direção do meu vetor v, no ponto x0, y0 é quem? O limite, quando t tende a zero, de f de x0 mais raiz de 2 sobre 2t, vírgula y0 mais raiz de 2 sobre 2t, menos o f de x0, y0 tudo isso dividido por t. Então, limite quando t tende a zero. A f de x é x ao quadrado mais y ao quadrado, então fica x0 mais raiz de 2 sobre 2t ao quadrado mais y0 mais raiz de 2 sobre 2t ao quadrado menos a f. A f vai dar x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Divido por t. Então, o limite quando t tende a zero. x0 mais raiz de 2 sobre 2t ao quadrado, é o quadrado do primeiro, x0 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, raiz de 2 sobre 2t ao quadrado. A mesma coisa para o outro termo, y mais raiz de 2 sobre 2t ao quadrado, fica y0 ao quadrado mais 2 vezes raiz de 2 sobre 2 y0 vezes t mais raiz de 2 sobre 2 t ao quadrado menos x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado. Aqui eu tenho x0 ao quadrado, aqui eu tenho menos x0 ao quadrado. Aqui eu tenho y0 ao quadrado e aqui também. Um cancela com o outro. Então fica igual o limite quando t tende a zero. 2 x0. Esse 2 cancela com esse 2, fica raiz de 2 x0t mais
Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é meio. T ao quadrado mais... Aqui acontece a mesma coisa. 2 cancela com 2. Fica a raiz de 2 y0t mais meio. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é meio. Dividido vezes t ao quadrado. Aqui na linha de cima eu também tinha esquecido de multiplicar por... Multiplicar não, dividir por t ao quadrado. Por t. Então, eu divido aqui por t. E divido aqui por t. Então, fica igual o limite quando t tende a zero. Todo mundo tem t, eu posso simplificar. Raiz de 2x0 mais 1 sobre 2t mais raiz de 2y0 mais metade do t. O t está tendendo a zero. Posso já calcular o limite. Raiz de 2 vezes x0, meio t tende a zero, mais raiz de 2, y0, e o meio t, o t tende a zero, também dá zero, então dá isso. Então, portanto, a derivada de f em relação a v num ponto x0, y0, é a raiz de 2x0 mais raiz de 2 y0. Tá vendo que um exemplo bem pequeno, uma coisa bem simples, para calcular a derivada direcional, deu tudo isso aqui de conta. Mas tem uma propriedade. A propriedade fala aqui que o gradiente da f no ponto x0, não, a derivada parcial de f, derivada direcional de f na direção v no ponto x0, é o gradiente aplicado na f, produto escalar com o vetor v. Derivada direcional de f na direção do vetor v no ponto x0, y0 é o gradiente da f no ponto x0, y0, escalar o vetor v. Lembrando que o vetor v tem que ter comprimento 1. Que foi o 9. Vamos para o 10. Vamos fazer o mesmo exemplo do 9. O f de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado. O meu v é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. O gradiente da f no ponto xy, quem? Derivada da f em relação a x, 2x, parcial da... A tela tá fora aí. Ah, tá. Desculpa. Então, meu gradiente da f na direção... Não. Minha derivada direcional de f na direção v num ponto x0, y0 é o gradiente da f no ponto x0, y0, produto escalar com o vetor v. Lembrando que o vetor v tem que ter norma 1. Se eu pegar a mesma função,
f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e o meu vetor v for raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, eu vou utilizar essa propriedade aqui para calcular a derivada direcional. Então, o gradiente da f derivo parcialmente em relação a x dá 2x, depois derivo parcialmente em relação a y, dá 2y. Então, derivada direcional de f na direção v, um ponto, sei lá, x0, y0, é o gradiente da f no ponto x0, y0, produto escalar com o vetor v. O gradiente é quem? É 2x, no lugar de x é 2x0, 2y0 vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então fica, eu tenho que multiplicar 2x0 vezes raiz de 2 sobre 2, primeira coordenada vezes primeira coordenada, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada. Cancelo 2 com 2, fica raiz de 2x0 mais raiz de 2y0, que é a mesma resposta que a gente tinha obtido. Vamos pegar essa função, f de x é x ao cubo y, menos y ao quadrado, e o meu vetor v é 3/4. Se eu observar, o meu vetor v, a norma dele é quem? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dentro da raiz, 9 mais 16, 9 mais 16 dá 25, dentro da raiz é 5. Então, meu vetor tem norma 5. Então, ao invés de eu calcular v, eu vou pegar o w. Quem é que vai ser meu w? Vai ser meu v sobre a norma de v. Então, eu vou pegar o vetor 3/4 e dividir por 5. Dá 3/5 e 4/5. Quem que é o meu gradiente da f? Num ponto x, y genérico. Derivada em relação a x, 3x ao quadrado y, y ao quadrado não tem y. Agora deriva em relação a y. X ao cubo vezes y, deriva em relação a y dá x ao cubo, menos a derivada de x y ao quadrado, 2y. Então, a derivada de f na direção w vai ser quem? Vai ser o gradiente da f no ponto xy vezes escalar o vetor w. Então, eu tenho 3x ao quadrado y, vírgula x ao cubo menos 2y, escalar com 3/5, 4/5. Multiplico termo a termo, 3x ao quadrado y vezes 3y, x ao cubo menos 2y, vezes 4/5. Aqui não é vírgula, aqui é mais. Então, eu tenho 9/5 de x ao quadrado y mais 4/5 de x ao cubo menos 2y.
Se eu quiser calcular num ponto específico, derivada direcional de f na direção v, no ponto 1,1. É só substituir. Vamos calcular de novo. Então, vai ser o gradiente da f no ponto 1,1, escalar com o vetor w. O gradiente é 3x ao quadrado, y, aplicado no ponto 1,1, vai dar 3, e 3x ao quadrado menos 2y, o x e o y vale 1, então dá 3 menos 2, dá menos 1. Menos 1 vezes 3/5, 4/5. Então dá 9/5 menos 4/5, que dá 1. Vamos tentar fazer esse exercício 13.4, vocês fazerem? Uns 5 minutos, vocês conseguem fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o gradiente da f. O gradiente da f é derivada parcial em relação a x, 2x, derivada parcial em relação a y, menos 1. Então, o gradiente da f no ponto que eu preciso, 1,1, é 2, menos 1. Então, a derivada da f na direção w no ponto 1,1. A regra fala que é gradiente da f no ponto 1,1, produto escalar com o vetor w. Então, é o vetor 2 menos 1, escalar com o vetor 0,1, então dá menos 1. No item B, o meu W é 1,0. Mesma fórmula, derivada direcional de W na direção W, no ponto 1,1, vai ser quem? O gradiente da f no ponto 1,1, escalar com W. Agora só troco o W. Então fica 2, menos 1, escalar com 1,0. 2 com 1, 2, menos 1 vezes 0, 0. Então dá 2. O item C, vamos trocar um pouco o W. Vamos colocar o W como 1 menos 1. Aí eu não posso. Minha norma de W vai ser quem? 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado dentro da raiz. Vai dar a raiz de 2. Então, vou pegar, sei lá, um U. O U vai ser o W sobre norma de W. Então, vai ser 1 menos 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Então, meu U é 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. E o outro fica menos raiz de 2 sobre 2. Lembrando que esse aqui é meu U.
Então fica a derivada de f na direção u é quem? Aplicado no ponto 1,1 é o gradiente da f no ponto 1,1 escalar com o vetor 1. O gradiente é 2 menos 1 vezes raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, que é o u. Então fica 2 raiz de 2 sobre 2 menos 1 vezes menos raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Então fica raiz de 2 e está todo mundo dividido por 2. Tudo bem? Não, aqui não é menos, aqui é mais, né? Menos com menos dá mais. Então 2 mais 1, 3. 3 raiz de 2, todo mundo dividido por 2. Alguma dúvida? Então, na atividade avaliativa, vai cair até a matéria de hoje. Para a próxima aula, apostila. Aula 14, máximos e mínimos. E aula 15, que vai dar uma condição suficiente para o ponto crítico ser um ponto de extremo, ou seja, para ser um ponto de máximo ou mínimo. Então, para a próxima aula. Aulas 14 e 15. Das videoaulas, vocês podem assistir essa videoaula de máximos e mínimos locais e globais, pontos críticos e critérios para sua classificação. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Não, Eduardo, nenhuma. Então, por hoje é isto. Terça-feira tem atividade avaliativa. E antes tem horário de atendimento para quem tiver dúvida. E na sexta a gente tem aula novamente. Certinho, Eduardo. Bom descanso. Bom fim de semana para você. Muito obrigado para vocês também. Obrigada.